Quero convidar a abrir sua Bíblia no segundo livro dos Crônicas. Não há Deus como tu, cantamos agora há pouco, e é a partir dessa perspectiva que nós vamos olhar para o estudo de hoje. Segundo livro dos Crônicas, você já pode deixar a sua Bíblia aberta lá no capítulo 3. Eu vou te mostrar, vou passar com você aqui por algumas coisas. E vamos até o capítulo 5. Olha, do capítulo 3, se você olhar na sua Bíblia aí e folhear comigo as páginas, geralmente tem um títulozinho assim por cima. Talvez a sua Bíblia tenha algo parecido com essa que é a minha. O título no meu aqui no 3, por exemplo, está Salomão edifica o templo. E o capítulo 3, ele vai começar falando de todas as questões estruturais do templo que Salomão foi construindo. E ele vai passar pelo capítulo 3, pelo capítulo 4, e vai terminar no capítulo 5, quando Salomão traz para o templo algumas dádivas que Davi deixou separado e também a Arca da Aliança. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas você só vai falar isso, você não vai falar desses capítulos? Não. Sabe por quê? Porque no dia 17 de fevereiro de 2022, guarda essa data, nós fizemos um estudo bíblico ali no templo antigo, e eu estava numa mesinha com o notebook aberto, não sei quantos estavam nesse dia, e eu mostrei na tela todos os detalhes do templo. Todos os detalhes. Então, eu quero incentivá-lo a depois procurar no YouTube esse estudo, 17 de fevereiro de 2022, lá no canal da igreja. O título é Edificando um Sonho, a construção do templo. Esse é o título do estudo. Edificando um sonho, a construção do templo. Você vai encontrar esse link aqui agora aí no vídeo. Olha como é que eu estou, igual o blogueiro. Aqui embaixo, aqui em cima, assim, ó. Clica aí, que você vai ir direto para o vídeo, e o link também vai ficar na descrição aqui, ó. Caramba, eu tirei onda, hein? Aqui assim, ó, vai estar a descrição do vídeo, tá? E você pode clicar no link lá, ele vai te direcionar para esse estudo. Por quê? Porque eu não vou repetir todas aquelas informações e detalhes técnicos e estruturais do templo, porque já está lá, né? A gente tem essa tecnologia, a gente pode usá-la. Então eu tenho certeza que você vai sair daqui curioso demais. Você vai voltar para casa, você não vai assistir série. Você vai abrir o YouTube e vai clicar lá nesse link para você encontrar esse estudo, cara. E tá muito legal, sério, vai lá. Quero te incentivar mesmo aí. Vai lá nesse link, você vai ver as imagens do templo. Eu peguei um programa do computador que mostra o templo 3D. Então a gente vai entrando no templo, te mostra as paredes, os utensílios, aonde fica a Arca da Aliança, por que tinha o altar, aonde que estava o altar. Cara, está tudo lá. Muito legal mesmo, tá? Então, procura lá, Edificando um Sonho, a construção do templo. A série era Checkmate, 17 de fevereiro de 2022. Você vai encontrar o link lá do culto, desse culto, tá? Fechamos? Então, esses detalhes estruturais, você vai encontrar lá depois no YouTube. E a gente chega aqui, então, no capítulo 5, que é onde nós vamos começar o estudo de hoje, ok? No capítulo 5, depois de ter construído todo o templo, a gente já tem o templo construído, ó. Depois de ter dito isso, deixa eu te colocar na história de novo. Lembra que na semana passada, Salomão estava mandando carta para o outro rei lá e tudo, para pedir ajuda para construir o templo? Então hoje, nós já estamos com o templo construído. Então imagina agora você no contexto da história, Salomão já construiu o templo está prontinho. Acabou de construir tudinho, ele trouxe todas as dádivas de Davi, os presentes de Davi para o templo, e também trouxe a Arca da Aliança para o templo. A Arca da Aliança foi colocada no Santíssimo Lugar, ou naquele que a gente também chama de Santo dos Santos. Então lá está a Arca da Aliança, que é a representação da presença de Deus. E aí eu quero te mostrar o que acontece, o que aconteceu depois da Arca da Aliança ter chegado ali e todo o povo ter adorado o Senhor naquele lugar. Olha isso, vem comigo então. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos de 11 a 14. Achou aí? Estamos juntos?
Amém. Diz assim: quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. Para um pouquinho, isso quer dizer o seguinte: os sacerdotes se dividiam em turnos para trabalhar no templo. Então eles só se santificavam no seu turno. Mas nessa ocasião, todos os sacerdotes estavam de plantão. Então o que o versículo 11 está dizendo é que todos os sacerdotes estavam lá, independente do turno, e todos eles estavam santificados. Beleza? Versículo 12. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas, imagina 120 trombetas sendo tocadas juntas, e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém, queridos? Irmãos, que momento fantástico. Eu fico imaginando essa cena acontecendo ali ao vivo. Imagina aquele templo lindo, grandão, algo nunca visto naquele tempo. E de repente, ao redor, todos os sacerdotes, levitas, trombetas, tambores e tudo quanto é instrumento que tinha naquela época, de repente eles começam a cantar ao Senhor. E eles começam a louvar a Deus juntos, e quando o povo de Deus começou a louvar juntos ao Senhor, a glória do Senhor, através de uma nuvem, desceu aquele lugar, tomou o templo por completo, escondeu o templo, e naquele momento foi tão forte, mas tão forte a presença do Senhor, que os sacerdotes não conseguiram permanecer ali, eles tiveram que sair, porque a glória do Senhor tomou aquele lugar. Sabe o que a gente, ao olhar para esse texto, aprende? A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus. Mas o importante mesmo era a presença verdadeira do Senhor na sua casa. O que a gente aprende aqui é que Salomão, junto com os sacerdotes, ou seja, junto com os líderes, eles estavam honrando ao Senhor, honrando o Senhor com a sua adoração. E quando eles decidem fazer isso, queridos, a glória do Senhor toma o lugar. A nuvem de glória, aquela mesma nuvem que conduziu o povo durante todo o deserto, agora estava descendo e se pondo ali, se colocando naquele templo. Algo que por muito tempo eles não tinham mais. Há muito tempo, no passado, ainda no tabernáculo, a glória do Senhor os deixou, porque estavam fazendo tudo errado, não estava de acordo com o Senhor, que ele não aceitava. E o texto diz lá atrás que a glória deles saiu do templo, do tabernáculo. Mas agora com a construção do novo templo, em alguns momentos com os profetas e tal, mas agora com o novo templo, a glória do Senhor tomou aquele lugar novamente. Sabe, queridos, a grande questão aqui é que não é o templo em si. Porque o que mais importa aqui não é um lugar bonito, o templo bonito, mas era a presença de Deus. Perceba que o que importa não eram as práticas religiosas ou os símbolos em si. Porque a arca estava ali, os símbolos estavam ali, mas os símbolos eram apenas símbolos. Eles apontavam para a glória de Deus. Quando a glória de Deus toma o lugar, ninguém consegue ficar.
ninguém consegue ficar. Porque não se trata apenas de um lugar, se trata da presença do Senhor. Semana passada eu disse para vocês que se fazemos para Deus, devemos fazer o nosso melhor. Você lembra disso? Lembra? Inclusive preguei domingo de novo essa mesma pregação. Então, se fazemos, devemos fazer o melhor, porque Deus é grande, lembra disso? Deus é grande, então se vamos fazer algo para Ele, devemos fazer o melhor. Isso aponta para as nossas obras, olha só, presta atenção. Isso aponta para uma palavrinha que muitas vezes a gente usa no nosso tempo atual, que é a performance. Ou seja, você dá a sua melhor performance para Deus, você dá o seu melhor para Deus. E está certo, tem que dar o melhor para Deus. Porque Deus é grande e majestoso, então eu dou o meu melhor para Ele. Tudo de bom que eu tenho, tudo que eu sou, eu dou. Mas não é apenas isso, porque se Deus também é santo e justo, eu não posso dar nada a Ele que Ele já não tenha purificado antes. Ou seja, é a presença dEle em mim que me dá condições de servi-lo bem. Presta atenção, não existe servir ao Senhor da melhor maneira que você puder, mas sem presença. Sem presença de Deus na vida não dá. O que a gente aprende aqui com esse texto é muito legal porque eles se completam. É que nós devemos dar o nosso melhor porque Ele é grande, mas nós devemos dar aquilo que é santo porque Ele é santo. E a única pessoa, o único ser que pode nos santificar é o próprio Deus. Então não existe, não dá para você entregar algo a Deus que o agrade sem que antes Ele tenha te dado. Está entendendo isso, irmão? Sério, olha aqui para mim, está entendendo essa parada? O que eu estou te dizendo é o seguinte, não tem como dar algo que agrada a Deus sem que antes Ele mesmo tenha nos dado. Ou seja, não dá para oferecer ao Senhor algo que não seja a partir da própria presença dEle no meu coração. Porque ser igreja não é sobre fazer algo bem feito apenas, mas é fazer algo bem feito a partir da presença de Deus na minha vida. Eu tenho batido a tecla em todos os ministérios da igreja, tenho falado com eles direto. Falado com eles, não é apenas fazer bem feito, é fazer com presença de Deus. Se você não tem vida com Deus, se você não tem tempo com Deus, se você não tem devocional, se você não tem culto durante a sua semana, não venha cultuar apenas no domingo. Porque é vida com Deus. É presença de Deus. Está entendendo, irmão? O que eu olho para esse texto e aprendo é que não se tratava apenas de um templo bonito. Se tratava de um templo bonito e muito bem feito, porque foi feito por grande Deus, mas que agora só teve sentido porque a presença de Deus inundou aquele lugar. Aquele templo ficou glorioso, belo e majestoso, mas o que fez daquele lugar um lugar santo foi a presença de Deus, a sua glória, a sua nuvem. O mesmo é em nossas vidas. Se liga nessa sequência, se liga. Qual foi o momento da história que a glória de Deus foi mais revelada ao homem? Em Jesus Cristo. Estamos juntos? João 1 fala isso. Que a glória de Deus se revelou através de Jesus Cristo. E vimos a sua glória, a glória do unigênito, a glória do Pai. Então o momento mais incrível da glória de Deus no mundo foi quando Jesus estava aqui. Agora, presta atenção. Aquele que veio ao mundo e trouxe a sua glória foi crucificado pelos pecadores. Quando Jesus volta ao céu, ele volta ao céu e a nuvem de glória o acompanha. E a casa de Deus, o templo, ficou deserto. Não havia mais presença de Deus no templo, lá o novo, lá em Jerusalém, que não era nem o de Salomão mais, não tinha mais. O véu se rasgou de cima embaixo, não havia mais presença de Deus naquele lugar, porque Jesus levou a glória. E aí quando que volta a glória? Quando o Espírito Santo de Deus desce. Está entendendo? E agora o Espírito Santo passa a habitar aonde? Nas nossas vidas.
Então presta atenção, agora a glória de Deus está em cada um de nós, Ele habita em cada um de nós individualmente e também na igreja local. E um dia, Jesus voltará e nos levará para a sua glória. E então, na eternidade, viveremos e veremos a glória como ela é na sua totalidade. E isso só é possível para aquele que está em Cristo. Porque antes, o homem entrava no Santo dos Santos. Hoje, o Santo dos Santos habita no homem. No nosso coração. Faz sentido para você? Irmãos, não existe trabalhar na igreja, não existe trabalhar para Deus. Não adianta você pegar seu carro sábado, domingo e buscar mendigo, colocar no seu carro, sujar o seu carro, dar banho, cortar cabelo, se não houver presença de Deus. Não tem sentido. É só, o que Paulo fala? É barulho. É um sino batendo e não tem amor. Presença de Deus. Presença. Ou a gente entende isso, ou a gente se transforma num clube. Porque para reunir pessoas, para fazer alguma coisa bem feita, a gente faz em qualquer lugar. Mas para reunir pessoas com o objetivo de glorificar a Deus e ver a sua glória, através da presença dele no nosso meio, invadindo esse lugar, invadindo os nossos corações, só aqueles que têm Cristo querem fazer isso. Sobre presença. É a presença de Deus nas nossas vidas. Depois disso, o rei Salomão expressou algumas palavras importantes. E o capítulo 6, ele vai continuar assim, versículo 1 e 2. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. O que está acontecendo, gente, aqui? O rei está em pé numa plataforma com o rosto virado para o templo. Tá? Então vamos tentar fazer aqui uma explicação. O templo de Salomão está lá. Então o rei agora está de costas para o povo, assim, olhando para o templo. E olhando para o templo, ele citou essas palavras. Ele disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas, mas eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a sua eterna habitação. Por que ele disse isso, pastor? O Senhor habitaria em trevas espessas. O que ele quer dizer com isso? Na verdade, ele está se referindo a Êxodo 19, versículo 9. Quando naquele momento, Deus disse assim a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. O que Salomão está fazendo? Ele está voltando à história, ele está voltando às suas raízes. Ele está se lembrando lá atrás que quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito e chegar até esse momento do templo de Salomão, aqui há uma história em que Deus está no meio do seu povo. Agora, uma coisa que é muito interessante quando eu leio o versículo 9 é que ele diz assim: para que o povo ouça quando eu falar. O texto não diz para que o povo veja quando eu aparecer. O texto diz para que o povo ouça quando eu falar. A ênfase está no ouvir e não em ver Deus. Perceba, querido, que em toda a Bíblia o texto está sempre apontando para o ouvir, para o aprender para o obedecer, para o cumprir os mandamentos que foram ouvidos de Deus. Presta atenção, é sobre ouvir. A igreja de hoje, assim como Israel, é o povo de Deus que vive pelo ouvir e não pelo ver. Nós somos guiados não por vista, mas por fé. Como povo de Deus, a gente está pronto, deveria estar pelo menos pronto a ouvir a sua voz e a obedecê-lo. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos ver muito. A gente está em busca de ver o tempo todo, a gente quer ver milagre, a gente quer ver as coisas acontecendo, a gente quer ver o sobrenatural, a gente quer ver o anjo, a gente quer ver a situação, e a gente não para entender que a Bíblia não é sobre ver, a vida cristã não é sobre ver, é sobre ouvir. É sobre ouvir, queridos.
A fé vem pelo ver ou pelo ouvir? Pelo ouvir. Presta atenção, meu irmão, presta atenção. Isso traz ainda mais clareza, e é por isso que eu bato tanto na tecla aqui na igreja, de que você precisa conhecer a Bíblia. Porque se você quer ouvir, você precisa ler a palavra de Deus. Porque é aqui que ele fala com a gente. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não quer ouvir. A gente quer ver. A gente é da geração micro-ondas, da geração fast food. A gente quer tudo muito rápido, tudo pronto em cima da hora. Se não tiver do jeito que eu quero, não tem jeito. E a gente tem dificuldade de pensar, de refletir, de analisar, de ouvir. E o Senhor está dizendo para que o meu povo ouça a minha voz. Você está conseguindo ouvir a voz de Deus? No seu dia a dia, você está conseguindo ouvir a voz de Deus? Quantas vezes Deus tem falado com você, querido, você tem ouvido? Mas pastor, como que Ele tem falado? Aqui, meu irmão. Aqui. Aqui, através da pregação da palavra. Através dos estudos que você tem participado, dos pequenos grupos que você tem vivenciado. Deus está falando. Deus está falando, a questão é, estamos ouvindo? Porque nós precisamos aprender, queridos, que face a face um dia nós estaremos com Deus só na eternidade. Aí sim, nesse dia, cara, aí você pula de alegria, você salta, você se joga, porque você vai estar diante do Senhor dos Senhores, face a face, e você vai contemplar a sua glória e a sua majestade. Eu fico imaginando esse dia glorioso como será. Almejamos chegar lá, ou não? Não, esse sim de vocês aí, eu vou falar um negócio para vocês, cara. Eu acho que ninguém de vocês quer ir para o céu, não, porque nós almejamos chegar lá. Porque todo crente quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, já percebeu? Rapaz, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas fala assim, tá, não quer morrer, não, quer viver uns 120 anos. Eita, nós, né? Lá a gente vai ver. Lá será maravilhoso. Mas aqui é ouvir. Fantástico. O que acontece ali, a glória do Senhor desce, a glória faz o quê? A glória é uma nuvem. E a nuvem esconde a imagem. Você já parou para pensar nisso? A gente até canta uma música assim, né? Que a tua fumaça me esconde. A nuvem esconde. Ela tampa a imagem. Por quê? Porque a glória do Senhor, se for vista na sua imensidão, nós não resistimos, irmãos. Não resistimos. Mas é sobre ouvir, não é sobre ver, porque nós não caminhamos por vista, mas por fé. Quantas vezes já ouvi pessoas várias, quando precisam tomar decisões, falam assim, pastor, seria tão mais fácil, né? Se Deus mandasse um anjo para falar com a gente assim, seria tão mais fácil se Deus mandasse assim uma imagem para esclarecer para onde que é o caminho, né? A gente quer tudo mais fácil. Mas, querido, está aqui, ó. Você quer saber qual é o caminho? Está aqui, ó. Está tudo aqui. Está tudo aqui, porque a palavra de Deus ela é suficiente, inerrante, infalível. Ela é a revelação do Deus Pai, inspirada pelo Espírito Santo, para falar aos nossos corações. Amém? A questão é que muitas vezes não queremos ouvir, mas Ele está falando. Vamos continuar? Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. E Salomão disse, então, Salomão estava para lá, aí diz o texto que agora ele fez o quê? Virou o rosto. Então, se ele virou o rosto, ele virou para cá. Agora ele está diante de toda a congregação. Aí ele diz assim, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar um templo a fim de ali estabelecer o meu nome, nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel,
Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo, o seu filho, que descenderá de você, ele o edificará o meu nome. Assim, o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito. Depois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nele pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Perceba que no discurso de Salomão, virando para o povo, ele falou que Deus disse, que Deus falou, que Deus disse, que Deus falou. O que eu falei antes aqui? Que Deus fala. O povo precisa o quê? Deus disse, Deus não mostrou, Deus disse. Deus falou, Deus fala. Salomão se vira para o povo e o discurso que ele traça aqui para o povo é esse. E você pode olhar para o texto e perceber que em todo momento Salomão está preocupado em dedicar a glória toda a Deus. Foi Deus que disse, foi Deus quem falou, foi Ele que prometeu, foi Ele que escolheu a cidade, foi Ele que escolheu Davi, foi Ele que me escolheu, foi Ele. Salomão está preocupado aqui em dar toda a glória a Deus. E fazendo isso, ele está dizendo ao povo o seguinte: gente, Deus cumpriu com a sua promessa. Deus cumpriu com a sua palavra. É isso que ele está dizendo para o povo. Deus cumpriu a sua promessa. Algumas verdades precisam ser ditas aqui. Primeiro, que Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele não é alguém que não vá cumprir aquilo que ele disse que iria fazer. Ele cumpre com a sua promessa. Deus, ele é fiel para isso. Uma segunda verdade que precisa ser dito aqui é que tudo que fazemos na vida, tudo deve ser para a glória de Deus. E em terceira verdade que está dita aqui, é que Deus tem um propósito específico para cada um dos seus filhos. Davi foi escolhido para uma coisa, Salomão foi escolhido para outra coisa. E está tudo bem. Nenhum é melhor que o outro, apenas escolhidos para coisas diferentes. Cada um de nós no reino de Deus é escolhido e chamado para fazer algo diferente do outro. Não queira estar no lugar do outro, porque aonde você está é onde Deus te colocou. Muitas vezes a gente quer estar no lugar do outro. A gente está vendo o outro fazendo, e a gente está lá, nossa, poxa, mas eu queria fazer igual ele. Nossa, queria estar no lugar daquele. Nossa, queria ter uma igreja do tamanho daquele lá. Nossa, queria estar... Para! Cada um tem o seu lugar e Deus tem um propósito para cada um no seu lugar. Porque Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. Depois que ele discursa ao povo, Salomão ora. Olha, ele olhou para o templo, declarou a glória de Deus no templo, olhou para o povo, discursou ao povo, e agora ele dobra os joelhos e ora ao Senhor. Veja versículos 12 e 14 comigo. Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura, e tinha colocado no meio do pátio. E ele se pôs em pé sobre ela. Depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Olha que coisa impressionante. Salomão está diante de um templo glamuroso, esplêndido, lindo, maravilhoso, nunca antes visto na história do mundo. Ele está diante do maior templo já construído naquele tempo. Nunca ninguém tinha feito algo tão belo quanto Salomão. Aí diante daquele templo lindo e maravilhoso, Salomão ora e fala: Deus, não há ninguém como tu. Perceba, queridos, que coisa maravilhosa. Porque Salomão poderia ter dito assim: Senhor, como que foi bonito o templo. Senhor, eu quero te agradecer, porque como que ficou legal esse templo, maravilhoso. Não. Ele olha para aquele templo maravilhoso e ele fala: não há Deus como tu. Não há Deus como tu.
Nada nessa terra pode ser comparado à beleza, majestade gloriosa do nosso Deus. Salomão estava impressionado com Deus, não com o templo, com o Criador, não com a criação. Faz sentido? Nada do que Deus faz em sua vida, na sua vida ou na minha vida, é maior ou mais importante que Ele mesmo habitando no nosso coração. O mais importante não é o presente que se ganha, mas o amor de quem se dá. Presta atenção. Presta atenção. Se você não é mesquinho, se você não é alguém que visa só dinheiro e bens, se você é uma pessoa normal, que ama pessoas, cara, quando você ganha um presente, o mais importante não é o presente, é a pessoa que lembrou de você. Não é assim? Até tem nos lugares essas camisas, já viu essas camisas? Alguém que te ama muito e lembrou de você quando esteve em Natal. Aí traz a camisa para você, né? Até a camisa está falando. Não é o presente, é a pessoa que te ama. Então a questão aqui não é o presente, é o amor de quem te deu. A mesma questão é quando a gente olha para o Senhor. Sabe qual que é o problema? Quando nós amamos mais a criação do que o Criador. Quando nós damos mais valor àquilo que ganhamos que àquele que nos deu. Já percebeu quantas vezes transformamos as bênçãos de Deus em maldição? Já percebeu? Passamos a viver para as coisas e não para Deus. Dedicamos tempo, vida, dinheiro e tudo aquilo que nós ganhamos do Senhor, enquanto que deveríamos estar cultuando a Ele. Quantas vezes, queridos? Idolatria quando nós amamos acima de Deus qualquer coisa menor que Deus. Isso é idolatria. Você está achando que idólatra é só aquele que tem uma imagem na sua casa? Idólatra, muitas vezes somos nós, que amamos muito mais algumas coisas que são menores que Deus. Isso se chama idolatria. Quando amamos a criação e não o Criador. Salomão estava diante de uma grande criação e ele adorou o Criador. Cuidado. Cuidado para você não transformar as bênçãos que Deus está te dando em maldição. Tem gente que recebe filho de bênção, de presente e passa a viver para o filho. Adora o filho, tudo é o filho. O filho não quer acordar, não vai para a igreja. O filho não quer ir, não faz. O filho não quer, tudo. Vive em fator do filho. Tem gente que ganha um trabalho maravilhoso e aí agora tudo é o trabalho. E aí ele vive para o trabalho, ele faz aquilo tudo, ele não tem o tempo para nada mais. Ou então Deus dá uma casa, dá uma casa de veraneio, de praia, disso, daquilo, e vive para aquilo. Ou simplesmente Deus te dá alguém que você, para ficar ao seu lado, um namorado, uma namorada, uma esposa, um marido, e você vive em função dele, não vive mais para Deus. Quantas vezes nós transformamos as bênçãos de Deus em maldição? Porque passamos a amar mais a criação que o Criador. Salomão dobrou seus joelhos, levantou as mãos dos céus e falou: Senhor, eu te amo acima de qualquer criação. Não há Deus como tu. O templo é maravilhoso, mas não há Deus como tu. O templo é lindo, mas não há Deus como tu. Nada se compara ao Senhor. Nada se compara. Versículos de 15 a 17. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, ele ainda está orando. O que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contando que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei como você andou. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. O que dá credibilidade a alguém é o cumprimento da sua palavra. Dificilmente você compra de alguém que te enrolou uma vez. Não é assim? Dificilmente você volta num lugar onde você foi mal atendido, mal servido e enganado. Você não volta.
Só se precisar muito, mas geralmente você não faz. Dificilmente você empresta algo para alguém que quando você emprestou antes não te devolveu. Dificilmente você combina algo com alguém que te deu a palavra e não cumpriu. Não é assim? Porque o que te dá credibilidade? É o cumprimento da palavra. É isso que dá credibilidade para as pessoas. O que Salomão está fazendo aqui? Exatamente isso. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor cumpriu para com o teu servo Davi o que o Senhor prometeu. O Senhor mesmo disse, o Senhor fez. O Senhor mesmo cumpriu a sua promessa. O Senhor, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, Senhor, eu confio tanto no Senhor, que eu sei que o Senhor cumpre as suas promessas. E o Senhor cumpre a sua palavra. E porque o Senhor cumpre a tua palavra, deixa eu te pedir algo. Cumpre a tua palavra na minha vida agora. Porque eu sou descendente de Davi, eu quero dar continuidade ao seu trono. Então faz em mim aquilo que o Senhor prometeu para o meu pai. Ele está dizendo o seguinte, irmãos. Assim como o Senhor fez lá atrás, faz agora comigo. Presta atenção, Deus não precisa provar nada a ninguém. Mas somente os seus servos sabem que podem confiar plenamente na sua palavra e nas suas promessas. Sabe por quê? Porque Deus tem credibilidade garantida. Você olha para trás e você pode ver tantas outras vezes que Deus te ajudou. A gente não precisa que Deus prove nada para a gente. Porque é mais do que certo de que Ele é fiel. Sim ou não, irmãos? Porque até quando a gente é infiel, Ele permanece fiel. Salomão está nos ensinando aqui que nós podemos confiar no Senhor. Eu quero fechar com o último bloco de versículos, que vai do 18 ao 21, e eu quero chegar numa conclusão aqui a respeito disso. 18 a 21, mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a tua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti, que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação e nos céus, dos céus, ouve e perdoa. Salomão, aqui ainda na sua oração, ele diz assim, há algum lugar que pode ser a habitação do Senhor nessa terra? Ele está colocando aqui uma pergunta, que é uma pergunta retórica, a própria resposta já está implícita, não existe. Tanto não existe que ele vai dizer que os céus e o céu dos céus, lembra que eu já falei disso na semana passada também, do céu dos céus? É a ideia do superlativo, de dar ênfase, de uma hipérbole, dizendo que nada pode conter o Senhor, nem o maiores dos céus, o mais distante dos céus. E ele está dizendo aqui o seguinte, exatamente isso. Salomão está enfatizando que mesmo tendo feito um templo, aquele templo não era possível, ou não era suficiente, melhor dizendo, para suportar a presença de Deus. Porque Deus não pode, não é que ele não pode, Deus não cabe num lugar apenas. Porque Deus é muito maior do que tudo que a gente pode pensar e imaginar. Deus é transcendente. Ele está acima de todas as coisas. Salomão olha para isso e ele, ao olhar para essa situação e entendendo que Deus é esse Deus imensurável, ele fala, Deus, quando a gente estiver daqui, ouve as nossas orações. Olha que humildade, irmãos. Ouve as nossas orações, ouve as orações do seu povo, ouve as minhas orações. E lá do céu, aí ele vai dizer aqui, olha, da tua habitação, ele não está dizendo que a habitação dele é o templo, ele está dizendo dos céus. Ele está dizendo lá dos céus, da tua habitação, ouve a gente e perdoa a gente. Olha para nós e perdoa. Essa parte da oração do rei, queridos, do rei Salomão, aponta para os atributos de Deus, alguns que a gente pode citar aqui. Dentre eles, que Deus é o único Deus, não há outro.
que Ele é maior que tudo que você possa imaginar, Deus é imensurável, Deus é transcendente, que Ele é misericordioso, por isso Ele perdoa, e que Deus é fiel, porque Ele cumpre a sua palavra, e Deus tem consideração por sua casa, ou seja, Ele tem consideração por aquilo que é feito para Ele cuida daquilo, Ele tem consideração por aquilo. Então, não podemos fazer da casa do Senhor qualquer lugar, mas entender que ali é um lugar de habitação do Senhor também. E por fim, que Ele é um Deus que perdoa e restaura. Irmãos, na semana passada eu falei com vocês da importância da gente conhecer o Senhor. Destaquei, afirmei e ratifiquei que muitas vezes o rei Irão, que nem era do povo de Israel, sabia mais sobre Deus do que a gente. Lembra disso? E Salomão está mostrando para a gente aqui como que é importante saber quem é Deus. Presta atenção como é que faz diferença. Olha só. Se você gravar, daqui hoje, você não lembrar de mais nada, mas você gravar esses 6 atributos de Deus, e você levar para casa a convicção de que Deus, Ele é único, de que Deus é transcendente, ou seja, Ele é maior que todas as coisas, de que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Ele tem consideração pela sua casa, de que Ele perdoa e restaura. Se você gravar isso no seu coração, presta atenção como é que a nossa vida muda. O que faz a gente agir ou reagir de uma forma tal ou outra? É a convicção que a gente tem a respeito daquilo que a gente confia, crê e sabe que é a nossa base. É a base. Então, qual que é a base? É saber quem é Deus. Então, vou fazer algumas perguntas para você, vamos chegar nessa conclusão. Você serve a Deus, sim ou não? Este Deus que você serve é o único Deus, sim ou não? Cara, se Ele é o único Deus, presta atenção, hein? Olha só o que está afirmando para mim. Deus é o único Deus, então existe outro Deus? Não. Existe outro poder? Não, existe só Deus, um único Deus. Então, vou te perguntar uma coisa, se só existe um Deus, você precisa temer outra coisa? Sim ou não, irmãos? Se só tem um Deus, e eu sirvo a esse Deus, que é o único Deus, aquele que tem poder para fazer todas as coisas, eu preciso temer outra coisa? Isso fazendo sentido na minha vida, na prática da minha vida, sabendo que eu sirvo ao único Deus, que Ele é maior que todas as coisas, que Ele transcende o universo, que Ele é todo poderoso, que Ele é misericordioso, que Ele é fiel, eu consigo vencer, por exemplo, problemas como o medo, como a ansiedade, depressão. Por quê? Porque eu sirvo ao único Deus, que tem todo o poder. E se eu temo a Deus, eu não preciso temer outra coisa. Está percebendo como é que as convicções do nosso coração mudam a nossa atitude para com a vida? Porque se Ele é misericordioso, e Ele me ama, mesmo quando eu erro, eu não preciso me jogar, ou acabar com a minha vida, ou simplesmente assim, eu não tenho valor, ou eu não sirvo para nada mesmo, eu não posso servir na igreja porque eu sou um pecador. Espera aí, Deus não é misericordioso? Ele não perdoa? Ele não restaura? Então, querido, nós precisamos levantar a cabeça e crer que Ele é o nosso Deus, o único que está nos perdoando, cuidando, misericordioso, que traz graça nas nossas vidas. Se eu não tenho essa convicção, aí a gente não vai viver bem, porque se eu olho para Deus, e eu vejo um Deus punitivo, um Deus duro, um Deus mandão, um Deus que só quer o certo, ou senão Ele me mata. Espera aí, você não está vendo o mesmo Deus que a Bíblia me apresenta. E aí realmente eu não vou conseguir viver bem. Mas quando eu olho para um Deus que eu sei que é misericordioso, que perdoa, que restaura, eu não estou dando aqui munição para você pecar à vontade, não é isso. Eu estou te dizendo que quando você errar, você tem um Deus, um Cristo que advoga no seu nome, aliás, advoga por você diante do Senhor, no nome dEle. É isso que eu estou te dizendo. Então, se Ele é o meu Deus, o único Deus, todo-poderoso, que eu não preciso temer outro, porque só tem Ele, Ele vai me dar segurança, paz, esperança, confiança. Ele vai restaurar o meu caminho. Quando eu errar,
eu sei que Ele vai me perdoar. Não por causa de mim, mas por causa de Cristo, que habita em mim. Olha, queridos, como é que muda a vida. Muda a vida. Você vai olhar para as circunstâncias da vida e vai pensar, cara, está dando tudo errado, mas espera aí, eu sirvo ao único Deus, que tem o controle nas suas mãos, que é soberano, que faz para com aqueles que o amam, com que todas as coisas concorram para o seu bem. Espera aí, olha como é que muda. Queridos, presta atenção, a convicção do nosso coração para com quem é Deus, não é quem é Deus para você não, querido, é quem é Deus. Porque Ele é o mesmo Deus em qualquer lugar na história. Ele é o Deus vivo, único, real. Não é para você ou para mim. Ele é assim. Basta a gente crer ou não. A diferença está no ouvir. Por quê? Porque aí eu fecho dizendo o seguinte: se eu estou ouvindo mais a Deus que as outras vozes, eu vou conseguir viver uma vida melhor, porque eu sei o caminho que eu vou seguir e o Deus que eu estou servindo. Porque Deus fala, diz. A questão é se nós estamos ouvindo. Deus não está em silêncio. Para muita gente pensa que Deus está em silêncio. Não, Deus não está em silêncio. Nós é que tapamos os nossos ouvidos. Porque Deus fala. Está falando. Desde o primeiro dia da criação, Deus está falando. E Ele vai continuar falando até o dia da sua volta. E quando Ele voltar em Cristo Jesus, Ele vai continuar falando na eternidade para aqueles que são seus. A questão é, qual é a convicção do seu coração sobre o Deus que você serve? Ou você crê nesse Deus de verdade, ou você ainda não entendeu quem é Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Talvez você ainda tenha muitas dúvidas. E as dúvidas são muito necessárias. Porque são através delas que a gente encontra a verdade na palavra. Talvez você esteja vivendo hoje um caminho que não seja exatamente o que você gostaria. Ou talvez o seu coração seja tão pesado e você queria que ele estivesse mais leve. Enquanto que Jesus disse: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Querido, Jesus está te convidando para uma vida leve, suave. Basta ouvir. Basta ouvir. Não estou te dizendo que vai ser fácil, estou dizendo que vai ser leve. Porque com Cristo você é mais que vencedor. Agora só basta você se apegar a essas convicções ou continuar ouvindo as vozes externas. Porque a voz de Deus diz: eu sou o único Deus, eu sou o seu Deus, eu te amo, eu sou misericordioso, fiel e perdoador. Vem comigo, que o meu caminho é estreito, mas o jugo é suave, o fardo é leve. Vem comigo, confia em mim. Ou a gente confia, ou não confia, não tem terceira opção. Hoje eu quero te convidar a você confiar plenamente no Senhor. Aí no seu lugar, sentado da mesma forma como você está, você não precisa levantar, apenas confie no Senhor. Ouça a sua voz. Para de ouvir as vozes externas. Ouça a voz de Deus, porque Deus disse: o meu povo ouve a minha voz. Deus não está te chamando para ver. Deus não está te chamando para ver maravilhas, milagres, embora Ele faça, mas esse não é o objetivo. O objetivo é ouvi-lo. E ouvindo-o, obedecê-lo. E assim encontraremos a verdadeira vida. Pai, nessa noite,
diante desse estudo, diante desta oração que Salomão expressou naquele dia da inauguração do templo. Quantas coisas nós podemos aprender, Senhor. Pai, ajuda a gente a entender a verdade. Porque muitas vezes o nosso problema é que nós não temos uma cosmovisão bíblica da vida. Mas a nossa cosmovisão, ela é outra. A gente enxerga a vida de uma forma diferente, enquanto que deveríamos enxergá-la à luz da palavra. Deus ajuda-nos a ter uma cosmovisão bíblica centrada no Evangelho, para que assim, ao olhar para as dificuldades da vida, para os problemas, para as questões e para tudo mais que a gente vier a passar, que eu sei que nós passaremos porque é a vida, a gente poder ter a certeza de que mesmo que tudo esteja desabando, o Senhor é o único Deus, e não há outro como Tu, e nós apenas precisamos ouvir a Tua voz, e ouvindo a Tua voz, saber e conhecer de quem é o Senhor, e conhecendo o Senhor, saberemos que Tu és o soberano, Tu és o único Deus, poderoso, Criador dos céus e da terra, o único a quem nós devemos temer, e se temermos ao Senhor, não precisamos temer mais nada, enquanto que as vozes externas estão gritando outras coisas nos nossos corações, nós queremos não ouvi-las mais, mas queremos ouvir apenas a Tua voz. Mas para isso, precisamos nos comprometer com a Tua palavra, porque é uma questão de lógica. Se queremos ouvir a Tua voz, precisamos ler a Tua palavra, porque lendo a Tua palavra, ouviremos da palavra do Senhor e assim a Sua voz. Ajuda-nos a isso, para que então tenhamos a convicção certa de quem é o Senhor, e convictos no Senhor, possamos enfrentar as dificuldades da vida, os problemas que virão, porque eles virão, porque Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo, e por isso nós também venceremos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Obrigado por isso. Quantas palavras de convicção que nós podemos trazer para o nosso coração. Pena que nos esquecemos tanto delas, quando nos momentos difíceis da vida estamos. Faça-nos lembrar da Tua palavra. Traga-nos à memória aquilo que nos traz esperança, que é a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Por favor, Deus, ajuda-nos a isso. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular, Deus, com o Teu povo aqui neste lugar, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim abençoe as nossas vidas. Estamos nos despedindo dessa noite.